Existe um jeito de trabalhar que não explora, não isola e não silencia. Um jeito que nasce do coletivo, da cooperação e da certeza de que ninguém cresce sozinho. É com muita alegria que apresentamos o primeiro vídeo da TV Nós de Minas. Um canal feito por muitas mãos, muitas vozes e muitas histórias. Para começar essa caminhada do jeito que a gente acredita, trazemos uma fala especial sobre um tema urgente, necessário e profundamente humano: economia solidária. Quem conversa com a gente hoje é Conceição Tutuca, educadora popular e integrante do Movimento de Economia Solidária. Meu nome é Conceição Tutuca, sou educadora popular, faço parte do Fórum Regional de Economia Solidária das Vertentes. E no momento eu estou num programa do governo federal, o programa Paul Singer, que é um programa que busca pesquisar, achar onde estão os coletivos informais, cooperativos e associações que têm trabalhado numa outra pegada, sabe? Na colaboração mútua, na sustentabilidade. Então nós temos essa missão, né? Os agentes, nós somos 500 agentes no Brasil inteiro. E aqui no Campo das Vertentes nós somos 3 agentes. E nós temos dialogado, né, com os coletivos, buscando entender o que querem, onde estão e aonde querem chegar. A economia solidária é um outro jeito de gerar trabalho e renda. E essa conversa começa em 90, né, com os coletivos que se apoiaram no momento de crise no Brasil para gerar trabalho, mas pensando sempre na centralidade no ser humano. E a economia solidária no Brasil, ela cresceu de maneira estupenda, né? Nós temos até moedas espalhadas, né? E só agora nós temos a lei de economia solidária. Nós temos uma lei que é do dia 23 de dezembro de 24. Foi criada a Lei de Economia Solidária, né, consolidada. Ela ficou engavetada há muito tempo. E essa lei, ela vem mostrar que o governo reconhece essas ações e tem que ser aprimorado, né? Temos que estar dizendo, né, que nós também precisamos de recurso público. E a economia solidária é muito interessante nessa questão do reconhecimento do indivíduo, do papel das mulheres na geração de trabalho e renda, de respeitar as diversidades e também de acolher. Eu tenho dito que eu estou encantada com a questão dos coletivos dos quilombos, dos povos tradicionais, dos catadores, que as pessoas vão se auxiliando para criar uma produção sustentável. Isso é muito interessante. E agora nós estamos buscando, né, aqui nessa região, os coletivos que são com essa pegada da economia solidária. A economia solidária tem uma coisa que eu acho estupenda, que é a autogestão. Todos têm pertencimento na gestão do coletivo. Não tem um chefe, não tem um líder. Todos constroem um modelo autogestionário. E isso faz toda a diferença, sabe? Toda a diferença. Porque tem o pertencimento de quem faz parte do grupo, com as sugestões que faz, com a maneira de produzir também e de dialogar. E a gente também prima demais a educação popular. Nós precisamos muito avançar na questão da educação, dos indivíduos, do mundo do trabalho, fazer a leitura de mundo. Entender que a exploração não leva a lugar nenhum. Oprimir o outro para ter dinheiro não leva a lugar nenhum. E para avançar, a gente acredita que há coletivos que já avançaram bastante, com marca. A Justa Trama é um exemplo, que produz um algodão orgânico. E depois as mulheres fiam, um outro grupo produz as peças, as camisetas, os vestidos. Aí isso chama um trabalho em rede. E a economia solidária tem muitos exemplos interessantes, como o Banco de Palmas, moedas sociais, sabe? Que são criadas em determinados territórios para gerar renda para todo mundo. Então é uma coisa
é um outro mundo possível, que é um slogan nosso. Um outro mundo é possível e uma outra economia já acontece. No mundo, tem gente fazendo diferente. Eu vejo o impacto é muito interessante, né? É quando você vê que a gente se ampara o tempo inteiro. E quando a gente busca política pública junto. Existem os centros públicos de economia solidária, que é conquista do movimento em algumas cidades, em alguns estados. Então, a importância de estar construindo a política pública com os coletivos. Ter no município a lei de economia solidária, o fundo de economia solidária, o espaço para formação e comercialização da economia solidária. Isso a gente tem buscado muito e discutido, e a gente... Economia solidária, ela tem uma questão de trabalhar com tripés, que são os empreendimentos econômicos solidários, coletivos, associação, cooperativas, os gestores públicos, tem a Rede Nacional de Gestores, que tem trabalhado para impulsionar esse outro jeito de produzir. E tem as incubadoras, né? Os grupos de apoio. As incubadoras, elas têm um papel fundamental, né? Então, trabalhar com esse tripé, e a pesquisa é importantíssima para nós do mundo do trabalho. Tem universidade trabalhando essa temática com profundidade. E a questão dos gestores públicos para construir a política pública municipal de economia solidária. São grupos que têm interesse de gerar trabalho e renda numa outra pegada, sabe? Que eu digo sempre de ter tempo para viver e tempo para criar. E gostar de fazer dessa maneira. Isso é importantíssimo para nós. É interessante, né? Como é que a gente vai dando um jeitinho. A Casa Verde está lá, o IVERT, que é um espaço colaborativo, com várias ações lá dentro. E agora essa Casa Brechó, que trouxe a arte, a sustentabilidade, as peças belíssimas. Essa coisa que eu acho bem interessante, da criatividade da moda com as peças já existentes. Que bonito isso. E a casa colaborativa, ela é a alma. Para onde nós vamos? Já que nós ainda não temos um centro público. Para os espaços colaborativos. E aqui na Casa Brechó nós temos também o grupo de artesanato Nó de Minas. Que tá bonito demais. Leonardo Boff fala uma coisa: repartir o conhecimento é como repartir o pão. E eu acrescento na fala do Boff o seguinte: repartir espaços coletivos é repartir o pão também. É dizer, a gente está fazendo juntinho e a gente quer avançar. Né? Cooperar no sentido não só de cooperativa formal, as cooperativas são maravilhosas, mas cooperar de uma maneira de dividir despesas, dividir problemas, cuidar da sanidade mental das companheiras, sabe? Cooperar no dia a dia, sabe? De buscar uma integração humanista para o que está fazendo. A cooperação, ela passa por empurrar a vida umas das outras com dignidade e com solidariedade. Esses espaços que cooperam entre si, o significado é muito grande. É não deixar a pessoa desistir do sonho. E além de sonhar, impulsionar para que esse sonho seja sonho de coletivos. O somatório de todos os coletivos. Imagina um mundo da cooperação. Isso não é nada absurdamente para quem está pensando no outro mundo possível, que passa pela sustentabilidade. E a competição fica lá fora. Aqui a gente faz junto. Eu acredito nessa outra economia porque eu já vivo nela. Eu também eu faço culinária artesanal. Faço geleias, pães, broas. E eu sei como que
durante um longo período, eu paguei meu aluguel, comercializando os meus produtos pela economia solidária, numa feira lá em São João del Rei, dentro da universidade. E o que eu aprendo todo dia no movimento de economia, a troca de saberes. A gente é muito agarradinha com o Paulo Freire, essa coisa de trocar informação, trocar conhecimento. E o outro, que é o patrono da economia solidária, o professor Paul Singer, que ele foi secretário de Economia Solidária no governo Lula. Ele trouxe essa ideia da autogestão como um movimento que precisa ser olhado com carinho. A gente precisa pensar como é que uma artesã vai se aposentar. Ainda não temos isso. A gente precisa estar dialogando dentro da legalidade como acessar editais para os grupos informais. Está na pegada. E outra coisa é que a gente já fez algumas conferências com o movimento apontando as soluções. E eu acredito que a gente cresceu bastante. Olha a lei aí, que nós nem tínhamos. Agora nós já temos uma lei. Eu acho fundamental a gente partilhar o conhecimento realmente sobre economia solidária, sobre os editais, aprofundar a lei e trazer as lideranças eu não digo, trazer essas representações como a Chica, um buffet Amigos de Chica, uma mulher vítima de violência doméstica que revolucionou e criou o buffet com as meninas, as mulheres que ela aconchega, que são vítimas, e ela faz eventos enormes. Tem a Neuza, oficina de bolsas, coletivos de mulheres que produzem bolsas maravilhosas. Da gente estar trazendo as experiências exitosas, da gente estar trazendo as experiências em construção e a gente reunir sempre para buscar solução. E a gente vai fazer um grande encontro de economia solidária ainda em fevereiro. Nós vamos divulgar a data. Se esse jeito de pensar o trabalho faz sentido para você, fica com a gente. Dá o play, se inscreve no canal e vem construir com a gente uma Minas Gerais feita à mão, coletiva e cheia de futuro. TV Nós de Minas, comunicação feita por muitas mãos e muitas vozes.